Olá, estamos de volta com o Master Business, cumprindo aqui o nosso compromisso de trazer para você um conhecimento, uma experiência prática que você possa somar à sua vivência, à condução dos seus negócios, à condução da sua carreira e obter resultados ainda melhores. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, conosco hoje aqui ele que já esteve aqui conosco em 2012, para ser mais preciso, em novembro de 2012. E está retornando para compartilhar uma história de sucesso crescente, né? Naquele momento ele tinha uma operação com uma dimensão e nesses 2 anos houve uma evolução que caracteriza efetivamente um case de sucesso no empreendedorismo paraibano, né? E ele veio aqui compartilhar com você essas informações que eu tenho certeza trarão conhecimentos que poderão lhe ser bastante úteis. Portanto, vamos então conversar com Eduardo Salomão. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Master Business, Eduardo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço pelo convite novamente. É importante oportunizar ao nosso público um case de sucesso como esse que você vem construindo ao longo do tempo. Na época, você esteve aqui conosco, nós falávamos sobre conceitos de limpeza profissional, não é isso? Exatamente. Você trouxe muitas informações interessantes. Me lembro, a memória ainda está boa, que você, por exemplo, mencionou que grandes redes de varejo experimentam percentuais maiores ou menores de venda a partir da qualidade da higiene do local, né? Você trouxe isso exatamente, na época, exatamente. Não foi? Foi. E o trabalho que você desenvolve aqui, com muito profissionalismo, é exatamente levar soluções diferenciadas. Eu queria que queríamos iniciar essa nossa conversa falando um pouco sobre como surgiu a Clean Store, o que é a Clean Store e como ela surgiu. Bem, a Clean Store surgiu há mais ou menos 3 anos atrás, né? Que nós somos de um ramo de limpeza profissional há 12 anos, ok? Certo. E a ideia de montar a nossa marca, a marca Clean Store, com um processo de venda diferente, uma proposta diferente ao consumidor, foi principalmente para atender o mercado de varejo. Por quê? Porque nós vimos a necessidade de muitas empresas, pequenas empresas, e até o consumidor final, aquela dona de casa, os condomínios, proprietários de bares e restaurantes, de clínicas, da nossa vizinhança, que nós estamos localizados ali em Manaíra, deles terem um ponto de varejo para adquirir produtos de eficiente, com mais eficiência na limpeza. Compreendo. Então, daí a necessidade de uma loja física que as pessoas pudessem usufruir desses produtos. E quando você fala em produtos, é claro que você está falando de produtos que têm uma tradição, que têm, digamos, uma certificação de qualidade. Não seria aquele produto convencional, né, que às vezes as pessoas pensam, um detergente, um pano de chão, é uma outra linha, né? Você fala exatamente. de outra coisa, né? Os nossos produtos, eles são baseados muito de processos importados de outros países. Por exemplo, nossos grandes âncoras da nossa empresa são empresas norte-americanas, alemãs e italianas. Certo. Entendeu? Por quê? Porque a gente foi buscar nesses países o que havia de melhor, o que há de melhor na área de higiene e limpeza, para facilitar a vida das pessoas. Porque os produtos domésticos para limpeza são produtos bem tradicionais, já são bastante antigos, e que hoje em dia desperdiçam muita água, tem menos eficiência e acaba demandando muita mão de obra, né? Com a vinda da nova lei da empregada doméstica, houve uma mudança muito grande na mentalidade das pessoas, porque essas pessoas, principalmente as que moram sozinhas, os solteiros, ou as mulheres que tomam conta das suas casas, elas viram a necessidade de não ter mais empregada doméstica e acabar tendo que assumir esse papel da limpeza. Compreendo. Então, qual é o nosso papel nesse processo? É de facilitar esse trabalho.
né? É mostrar para as pessoas que lá fora, nos países do primeiro mundo, as pessoas assumem esse papel da limpeza de casa sem fazer muito esforço, sem gastar muita água e com muito mais eficiência. Essa é a nossa proposta. Interessante, Eduardo, você traz aqui um pensamento que ainda esses dias eu estava refletindo um pouco sobre isso. Por exemplo, quando você fala, as pessoas nesses outros países deixaram de ter a presença da secretária doméstica, né? E nós aqui dentro da nossa realidade, quando pensamos, mas, poxa, mas como eu não vou ter a secretária? Que vida terei eu sem essa pessoa dentro da minha casa? E aí você traz a informação de que não é apenas a ausência da figura da secretária, é todo um processo composto de materiais que são utilizados, de produtos específicos, que fazem com que esse trabalho se torne um trabalho muito mais leve e que possa ser feito pela pessoa da casa. Seria isso? Exatamente isso. Qualquer pessoa da casa, né, pode executar um trabalho de excelente qualidade, um serviço de limpeza, com muito menos esforço, gastando menos recurso e gastando muito mais tempo, que as pessoas hoje são ocupadas. E para te dar um exemplo, a gente citou naquela época em 2013, não é isso? 2012, novembro. Novembro de 2012, que, relembrando que o pano de chão foi extinto nos Estados Unidos na década de 50. Sim, é verdade. Então, assim, por que nós não sabemos fazer limpeza eficiente? Porque nós continuamos utilizando processos, o pano de chão, o balde, o rodo. Coisas que não tem mais sentido. Que não tem mais sentido se usar. Hoje existem sistemas muito mais práticos e mais modernos para que a gente faça isso com mais eficiência. Interessante, porque nós estamos vivendo hoje, lógico, aqui nós sempre tivemos no Nordeste, mas como agora também chegou no Sudeste a crise hídrica, né, a falta de recursos hídricos, isso está sendo discutido como nunca foi antes. E uma coisa que é muito interessante é assim, a gente não percebe que desperdiça muito quando nós temos algum recurso em grande abundância. A gente vai usando, achando que aquilo é normal, que não vai acabar nunca, né? Eu tenho até feito alguma reflexão, assim, tentando entender o que é que nós continuamos gastando em excesso, que ainda não está faltando e a gente não percebe que está gastando em excesso, como agora está acontecendo com a água, que todo mundo começou a perceber, poxa, mas posso tomar um banho com muito menos água, eu posso fazer a barba com muito menos água e assim por diante. E as pessoas não percebiam isso. No caso da higienização, também ele traz um conceito novo com muito menos recurso de água para obter a limpeza, não é isso? Exatamente. No nosso processo, no nosso sistema de limpeza, a gente consegue economizar até 80% de água. Né? Isso no mínimo, com a relação do sistema convencional, de balde rodo e etc. Então, mangueira principalmente. Né? Uma mangueira, para quem não sabe, uma mangueira consome 3.000 litros de água por hora, são 3 metros cúbicos por hora, é um absurdo. Né? Mas mesmo aquele processo, Luiz, de passar pano em casa, já se gasta muita água, porque geralmente um balde doméstico ele tem de 10 a 15 litros. E essa solução de detergente doméstico que as pessoas usam no balde, elas são descartadas sempre, várias vezes durante... Várias vezes. Então, você acaba gastando aí 100, 150, 200 litros de água para limpar um apartamento pequeno. E isso hoje tem que ser repensado. Né? Com certeza. Com sistemas modernos, nós conseguimos fazer a mesma tarefa usando no máximo 1 litro a 1,5 litro de água. Entendeu? Por quê? Porque nós utilizamos processos mais modernos que nós estamos pensando não só em economizar o gasto de água, assim como diminuir a quantidade de efluentes que nós vamos jogar no esgoto. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Porque isso vai impactar no meio ambiente, vai impactar na... Perfeitamente. Eu estava vendo a notícia agora daquele incêndio que está acontecendo lá em Santos e eles estão usando uma quantidade absurda de água para resfriar aqueles tanques, né, de combustível. E eles estão usando a água do mar. Exatamente. Né? Mas isso está causando uma mortandade de peixes gigantesca ali na região, porque essa água sai, evidentemente, poluída desse processo.
E dentro da nossa casa não é diferente, no nosso escritório, no nosso trabalho. A água que nós jogamos fora, né, ela vai poluir exatamente aquela água que poderia nos servir ali na frente, né? Exatamente, ela vai retornar para a natureza de uma forma contaminada, né, que os processos de aproveitamento de água no Brasil ainda estão engatinhando, né? Mas é uma coisa preocupante. E São Paulo está vivendo isso, uma falta de água muito grande, em números alarmantes, né? Embora tenha chovido nessa época, mas não foi suficiente nem de tirar a água da reserva. Brincadeira. Mas é preciso a gente lembrar que aqui no nosso estado também, nossa reserva de água está em torno de 26% a 36%. Então, nós precisamos nos preocupar um pouquinho mais também com o consumo de água. Temos que realmente ter essa consciência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre a Clean Store e o mercado, né? Porque existe todo um mercado aí de limpeza, de higiene e tal. Quais são os diferenciais mais marcantes entre a Clean Store e esse mercado? Bom, a principal diferença entre a Clean Store e o mercado de limpeza seria a comparação entre nossos produtos e equipamentos para os produtos vendidos em supermercados, são os produtos chamados domésticos, de uso doméstico. Os nossos produtos, embora seja de uso profissional, nós disponibilizamos para os nossos clientes em embalagens pequenas, né? O nosso fabricante, âncora, que é a Spartan do Brasil, que é a indústria norte-americana, ela também invasa os mesmos produtos que são utilizados no uso industrial com embalagens de 1 litro, quer dizer, totalmente acessível para uma pessoa levar para casa. Então, uma das principais características desse produto é exatamente a água. O nosso produto, ele vai para a sua casa, vai ser diluído na sua casa, com o mínimo de água possível. Você não vai precisar comprar um produto já puro, de pronto uso. Você compra um produto concentrado e multiplica ele na sua casa na medida que você for usando. Então, ele se torna muito mais econômico. Essa é a principal diferença. Outra grande diferença é que nós não vendemos também produtos convencionais, tipo rodo doméstico de madeira, panos de chão, vassouras. Nós temos ferramentas totalmente diferenciadas para a dona de casa, principalmente para ver a questão ergonômica, né? Certo. Porque se você perceber, vassouras domésticas, rodo doméstico, tem um cabo menor do que você. Então, você acaba se curvando. E por isso que toda mulher reclama de fazer limpeza, porque ela cansa, ela transpira. Por quê? Porque está utilizando métodos antigos, entendeu? Então, essa é a grande diferença nossa. Os nossos produtos são exclusivos nossos. Os produtos que são vendidos na nossa loja não é vendido em lugar mais nenhum. Por quê? Porque nós trouxemos o que há de melhor no mundo para disponibilizar para o nosso cliente. Entendi. Mais ou menos o que você está colocando é o seguinte: é difícil imaginar que com tanta evolução tecnológica, com a ampliação que existe no conhecimento sobre ergonomia, né? Hoje no trabalho, a maneira como as pessoas sentam, a maneira como é colocado o teclado de um computador, como tem que ser colocado o pé dessa pessoa no chão, tudo isso é importantíssimo para que ela tenha uma saúde física. Não é possível que a vassoura tenha, né, se mantenha atual por tanto tempo, né? Tem que ter alguma coisa ali melhor, mais moderna, que cuide mais da saúde das pessoas ao fazerem a limpeza. E é isso que você está falando. Exatamente. As ferramentas de limpeza que são vendidas para o varejo hoje em dia aqui no Brasil, elas não evoluíram. Né? Elas não evoluíram. Essa é a grande diferença. Entendo. Nós temos equipamentos e processos muito mais evoluídos. Compreendo. Muito bem. Vamos falar, ainda falando um pouquinho sobre a loja, sobre a Clean Store, né, como loja, né? Qual é o leque de serviços, de soluções que essa loja traz? Bom, além dos equipamentos que estão disponíveis à venda, as ferramentas para limpeza, que facilitam a limpeza, e os produtos químicos, que faz o ciclo de SINA, que nós chamamos, né, o ciclo da limpeza, nós também disponibilizamos um balcão de serviços especializados. Esse é um outro diferencial da Clean Store, que às vezes chega, por exemplo, um empresário que está com um problema num piso, para limpar um piso pós-obra, por exemplo. Tá. Né? Então, esse cliente ele tem uma escolha. Ou ele compra o produto para ele fazer, entendeu? Mas se ele não quiser fazer, se ele preferir, nós executamos o serviço para ele. Então, nós temos um balcão de serviços especializados. Não se trata de terceirização de mão de obra. Tá. Nós vamos lá no cliente, fazemos o serviço pontual.
tá certo? Então, a gente acaba ampliando o leque de soluções para o cliente na área de limpeza. Então, o que eu costumo dizer, a Clean Store ela não vende produtos, ela vende solução para problemas. Tá. Certo? Eu mesmo, particularmente, eu acumulo uma função que eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo também acumulam. Eu também sou síndico de prédio. E quando eu contrato alguém para pintar alguma área, eu sei que eu vou ter um problema depois, que é o piso. Porque é impressionante a incapacidade das pessoas de fazerem o seu trabalho e deixar o ambiente perfeito, né? Eu me lembro até que uma vez eu chamei uma empresa para fazer um trabalho de gesso, e aí eu coloquei uma condição. Eu falei para eles, olha, tudo bem, eram muitos metros de gesso, nós vamos trocar uma área enorme, quase 400 metros de gesso. Eu falei, mas tem uma condição. O cara falou, qual é? Eu falei, o senhor tem que me entregar tudo limpo como eu estou lhe entregando quando o senhor começar o trabalho. Ele falou, tá ótimo, mas para mim não interessa, eu prefiro não fazer. Isso realmente acontece, né? Acontece, é terrível, né? Limpeza pós-obra, fora do Brasil, ela é tratada como uma limpeza fina, só para tirar detalhes, né? A gente tem encontrado obras em clientes nossos que a gente realmente fica se perguntando o quanto esses profissionais sujam a obra, né? Mas aí nós estamos com esse serviço exatamente para isso, para ajudar as pessoas se tiverem obras com complexidade de sujeira, entendeu? Nós estamos prontos para fazê-lo. Não só limpeza de pós-obra, mas a gente faz qualquer tipo de limpeza de alta complexidade, tá certo? Inclusive trabalhos industriais, tá certo? Nós temos uma solução para a indústria, por exemplo, e também para prédios de pequeno porte, que é a limpeza de fachadas externas em altura e com uma preocupação muito grande com relação à segurança do trabalho. Eu não sei se você sabe, mas dados estatísticos mostram que 10 mil pessoas por ano morrem de queda, de acidente de trabalho, desculpe. E em primeiro lugar vem a queda. A queda é o principal motivo de mortes e de acidente de trabalho no Brasil. Então, é importante que a gente faça a limpeza em altura, mas que preserve o operador no solo. Então, nós importamos alguns equipamentos da Alemanha, tá certo? Que fazem esse trabalho sem nenhum risco de queda. Isso é um diferencial muito grande que nós temos. Porque isso, assim, minimizar a possibilidade de uma queda, muitas vezes a pessoa quer dar uma solução doméstica para limpar uma vitrine muito alta ou para limpar uma estrutura metálica que acontece de sujar com o tempo, e aí você vai improvisar com alguém ali dentro e se essa pessoa se acidenta, você é responsável, né? Exatamente, você está falando uma coisa importante. O contratante do serviço, ele, ao contratar uma empresa, de preferência uma empresa, né, que eu já vi muita gente contratando pessoas autônomas para trabalhar em altura. E o Ministério do Trabalho tem se preocupado muito nisso, inclusive fez campanhas via televisão, alertando as pessoas com relação ao risco de acidente de trabalho, que tem aumentado muito no Brasil. E como a gente sabe que o primeiro item é acidente por queda, tá certo? É uma preocupação que você, como é síndico, deve ter. Com certeza. Por quê? Porque deve-se exigir do fornecedor de serviço toda documentação exigida pelo Ministério do Trabalho e da Saúde, tá certo? Mas mesmo assim, se acontecer um acidente, o contratante também é corresponsável por acidente. O uso dos EPIs, né, o que as pessoas têm uma resistência, é impressionante, né, como os trabalhadores têm resistência. Eu perco a mobilidade, eu perco a agilidade se eu tiver que usar essa luva, se eu tiver que usar isso ou aquilo, né? E às vezes a pessoa lá em cima solta o cinto porque quer fazer um movimento diferente e nisso a pessoa cai. E acaba caindo. Aqui na Paraíba, inclusive, aconteceu um acidente grave da qual um operário da construção civil morreu, né? Há pouco tempo atrás, há um mês e pouco atrás. Então, mesmo com o uso de EPIs, Luiz Cravo, existe um risco muito grande de queda. Tá certo? Porque a gravidade não perdoa. Não perdoa. Além disso, é preciso se preocupar também com as pessoas que estão passando por baixo da obra, por exemplo. Se você tem um trabalhador dependurado num prédio, nos sistemas convencionais, tipo cadeirinhas, ou rapel, ou balancinhos que chamam, tá certo? Além dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, é preciso se preocupar também com os EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. Tá certo? Porque pode desprender alguma coisa de lá de cima e pode atingir uma pessoa embaixo. Então, com o uso da tecnologia, nós praticamente zeramos os riscos de acidente
E a causa por queda é simplesmente eliminada, é zerada. Por isso Muito que as interessante. grandes indústrias, indústria, não sei se posso falar o nome de algumas empresas, Pode, fica à empresas vontade. como a Ambev, a Infraero, os aeroportos no Brasil, todos estão sendo lavados com esse tipo de tecnologia, exatamente para minimizar os riscos de acidente e não ter que interditar as áreas, porque quando você instala andaimes, por exemplo, em volta de um prédio, você perde todo aquele fluxo que você tem no dia a dia de moradores, se for um prédio residencial. Enfim, essa tecnologia ela traz uma série de benefícios para o contratante. Isso é uma exclusividade nossa. Muito bom. Bom, veja bem, nós temos bastante ainda por explorar e falar a respeito desse assunto. Inclusive, você evoluiu para o conceito de franquia, não é verdade? Verdade. Agora você está abrindo franquias em outros estados, utilizando todo esse trabalho que foi pensado, planejado, aqui experimentado na Paraíba e agora está alcançando outros estados, não é isso? Exatamente. Através do know-how adquirido durante esses 12 anos que eu tenho de segmento, eu sou especialista na área de limpeza, inclusive sou consultor, dou treinamento para empresas também, para seus funcionários. Existia uma vontade muito grande minha de criar uma marca nova que eu pudesse levá-la para o Brasil, entendeu? Então, a Clean Store, ela nasceu já com esse pensamento. Tanto que a nossa loja ela tem um layout totalmente diferente. Então, assim que ela nasceu, há 2 anos e meio atrás, nós já tínhamos um plano de expansão através de franquias. E hoje isso já é uma verdade. Inclusive, nós já assinamos o contrato com a nossa primeira franqueada na capital federal. Nós vamos abrir a primeira franquia Clean Store em Brasília. Através de 2 empresárias do ramo de construção civil e imobiliária, que é o grupo Lanussi Moreira. São 2 empresárias de sucesso que estiveram em João Pessoa de férias, estiveram na minha loja por acaso. Conheceram. E falaram assim, em Brasília não tem nada desse nível, você é franqueador ou franqueado. E assim nós assinamos já o contrato e essa loja já é uma realidade. Além dela, nós já temos proposta de franquia para Teresina, no Piauí, e outra para Campinas, São Paulo. Já temos proposta de franquia que nós estamos avaliando. Quer dizer que aquela experiência desenvolvida aqui em João Pessoa, ela hoje em poucos dias estará disponível em Brasília e tem outros estados em que ela está a caminho. Uma pergunta, todo esse rol de serviços, ele está contido neste pacote da franquia? A limpeza em altura, a loja, os serviços nas indústrias, nas empresas, como isso está organizado? Bom, nosso modelo de franquia, Luiz, está dividido em 3 etapas, 3 módulos que eu chamo. Que seria, o primeiro seria o modelo de varejo, que seria a loja, certo? O segundo módulo seria módulo de serviço. E um terceiro módulo, se o franqueado quiser, que são as vendas corporativas, aquelas que nós atendemos a empresas. Compreendo. Ok? Então, ele pode comprar uma franquia dessa individualmente ou um combo das 3, talvez. Ou iniciar com uma e ir evoluindo Exatamente. à medida que ele vai dominando com o suporte, com o apoio que vocês, como franqueadores, estão oferecendo. Porque, às vezes, uma coisa puxa a outra. Então, a necessidade de você ter várias opções. Ok, ótimo, excelente. Olha, eu estou sendo aqui, você deve ter percebido, cobrado pelo tempo, né? Mas quando o assunto é interessante, tem muita coisa para ser explorada, às vezes fica difícil encaixar dentro do nosso tempo. Mas eu acho que foi possível levar para o nosso público essa informação, esse caso de sucesso aqui da Paraíba, uma empresa que desenvolveu um trabalho local e que agora já está levando para outros estados. Uma cidade como Brasília, por exemplo, com certeza tem um mercado fantástico e não tem uma operação como essa que você montou, criou e desenvolveu. Então eu quero aqui parabenizá-lo, né, pelo trabalho que você fez ao longo desse tempo, Obrigado. Pelo crescimento. Eu acho que é exatamente isso que a Paraíba precisa, de atitude empreendedora, de pessoas que criem, que desenvolvam e que oportunizem desenvolvimento no nosso estado.
e que cada vez nós sejamos menos dependentes da política e cada vez mais autônomos a partir da nossa capacidade de gerar renda, de gerar empregos. Essa é a motivação do Master Business 360, criar espaço para que a gente possa mostrar experiências bem-sucedidas como essa sua na Clean Store, ok? Ok, Luiz, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado a você pelo convite mais uma vez e estou à disposição para, se você quiser tirar outras dúvidas, a gente está à disposição. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, peço só um instante, eu já volto para o encerramento. Ok? Ok. Muito bem. Então, assim foi o nosso Master Business. O diretor deve estar bravíssimo comigo, porque eu estourei o tempo, mas realmente o assunto não cabia só dentro daquele espaço que nós tínhamos. Eu quero, antes de encerrar, rapidamente falar com você sobre o desenvolvimento de lideranças, tá? Nós desenvolvemos um trabalho, é o Leader Coach, nós desenvolvemos um trabalho de formação de líderes que é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento das organizações. O que as empresas precisam hoje, inclusive isso é difundido pela FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, de líderes transformadores, que têm a capacidade de mudar a realidade dentro das organizações a partir da motivação e qualificação do seu quadro de liderados, ok? Onde eles desejem e queiram chegar à excelência para que a empresa seja mais competitiva. As inscrições estão abertas, as turmas estão aí, você pode fazer contato pelo 2106-6073 e participar ou encaminhar os líderes da sua empresa. Ok? Muito bem. Então, era isso que nós tínhamos hoje. Quero agradecer a vocês mais uma vez o carinho da audiência e reafirmar aqui o nosso compromisso de trazer sempre pessoas inteligentes que tenham uma informação útil e prática para compartilhar com você. Então, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom!